Boa noite. É uma alegria estar aqui. É realmente um momento muito alegre e feliz, porque a gente está aqui entre amigos, né? Pessoas que juntos estão tentando construir uma medicina nuclear melhor no Brasil, né? A gente está já há alguns anos aí nessa caminhada. Fui convidado aí pela gestão do Celso a participar mais ativamente, e a gente recebeu esse chamado, né, de abrir uma regional lá no Rio de Janeiro, a primeira regional, né, da Sociedade de Medicina Nuclear. Era um anseio das pessoas lá no Rio de Janeiro. Tem muitos centros formadores no Rio de Janeiro hoje. Acho que tem até mais centro formador do que aqui em São Paulo, né? Tem muitos hospitais federais, né, as universidades lá no Rio de Janeiro, que estão, né, recentemente a Fluminense, a UFRJ abriram residências de medicina nuclear. Foi um projeto da gestão do Celso, a gente participou, né, que a gente só vai ter a medicina nuclear forte qualificando os profissionais, tendo pessoas formadas em centros fortes, centros, né, principalmente de instituições universitárias, instituições que agreguem pesquisa, agreguem o contato com outros profissionais. Isso fortalece muito a medicina nuclear, e a gente acredita que esse é o caminho. Então, assim, estar aqui hoje é um momento muito bom, né, muito bom para a gente. E foi pedido que a gente falasse desse tema, né, da multimodalidade. Isso é a realidade hoje. A medicina nuclear, ela está inserida dentro do contexto de exames que o paciente faz, né? Quando teve um evento da Agência Internacional de Energia Atômica esse ano passado, na Colômbia, e foi trazido o conceito do awareness. O médico nuclear, ele tem que saber, tem que ter a consciência da onde que o exame dele se inclui, né? Como ele se correlaciona com os outros exames que o paciente normalmente tem, e como que a interpretação de todos eles leva a uma mudança de tratamento, a um desfecho, a uma estratificação. Para a gente saber isso, não adianta só saber o nosso exame, a gente tem que saber a condição clínica, né? Medicina nuclear começa com medicina. Você tem que saber medicina, saber o que o paciente tem, o que está acontecendo, o que os outros exames estão fazendo. E agora, com os aparelhos híbridos, a gente aproxima ainda mais da multimodalidade, como a gente vai mostrar aqui. A gente pode fornecer informações que estão ali, à mão da gente, que podem impactar. Eu vou fazer aqui só uma pequena propaganda aqui do site. A gente, né, lá no serviço da universidade, fez essa página no Facebook, que está aí ligada à página da Sociedade de Medicina Nuclear. A gente está sempre tendo eventos, coloca artigos, né? A gente vai fazer um processo de seleção para residentes que queiram, né, de fora lá do Rio de Janeiro, passar um período das suas rodadas de fora, conhecendo lá a medicina nuclear do hospital universitário. Tem características bem próprias, né, dos serviços de hospital universitário. Então, se quem quiser, tiver interesse, pode acompanhar aí a página no Facebook. Bem, a multimodalidade, ela envolve o que o próprio nome diz, vários métodos dando informações. Dentro do paciente cardiovascular, o eletrocardiograma, o eco, a imagem, comportamento na esteira formam a multimodalidade. Diversos exames, normalmente o paciente tem 4, 5 exames. E as características fundamentais, isso já é até bastante antigo e consolidado, dos exames é que eles se integram, em que existem exames fundamentalmente anatômicos, como tomografia computadorizada, ultrassonografia, até exames fundamentalmente fisiológicos e até moleculares, né? Como a medicina nuclear tem a sua característica, a gente consegue ver coisas com a sensibilidade da ordem nanomolar, né? A gente consegue ver concentrações muito pequenas de substâncias. Em compensação, a nossa resolução espacial é da ordem de 1, 2 milímetros, 1 milímetro, enquanto os métodos fundamentalmente anatômicos têm resoluções submilimétricas,
Hoje a gente acabou de vir aí da JPR, as pessoas discutem nódulos de 0,3 milímetros, né? 1 milímetro, 0,3 milímetros. O que é aquilo? Qual é o impacto prognóstico? Está fora da nossa alçada de visão quando a gente pensa na resolução espacial. Mas quando a gente analisa o comportamento molecular, a gente vai ter uma vantagem muito grande em relação a esses métodos. E, principalmente, quando a gente associa todos os métodos, a gente consegue informações únicas. Então, quando a gente olha um cateterismo, né, muito frequente, a gente é confrontado com isso, né? O cateterismo do paciente deu normal, né? O paciente não tem nada, o paciente tem a cintilografia alterada, e isso não é nada. Vocês têm que lembrar e fazer ver que quando você faz um cateterismo, você vê muito pouco da anatomia, porque a maior parte da circulação coronariana está abaixo da resolução do cateterismo, que é de 3 milímetros. Por quê? Porque a microcirculação é a chave da perfusão coronariana, e ela é muito alterada pelos fatores fisiológicos, como hipertensão arterial, dislipidemia, tabagismo, diabetes, e isso a cintilografia, o PET, vê muito bem, a cintilografia vê muito bem, né? A gente está acreditando que em breve o PET cardíaco vai ser a realidade aqui no Brasil. Já é nos Estados Unidos, já é na Europa, né? No congresso que vai ter em Curitiba, a gente vai ter um simpósio da Drax Image, que está trazendo o gerador de rubídio para o Brasil. E com isso você vai poder fazer a quantificação da perfusão miocárdica, valores absolutos, vai poder fazer o teste, né, o cold pressure test, que avalia a resistividade da perfusão coronariana, avalia a função da microcirculação, e o médico nuclear tem que saber isso, tem que conhecer isso para poder discutir a fisiologia. Então, a multimodalidade, que é um termo que, se vocês olharem aí no PubMed, começou a surgir forte nos últimos 5, 7 anos, é isso. O conceito dela o racional é que nenhum método de imagem fornece todas as informações desejadas, né? Seja uma informação anatômica, seja uma informação funcional. Os métodos de imagem fornecem informações complementares à avaliação clínica e complementares entre si, né? Eles se complementam. A tomada de decisão em cardiologia, mas pode ser oncologia, endocrinologia, neurologia, enfim, qualquer área da medicina precisa ter o máximo de acurácia e segurança. E os equipamentos híbridos hoje, né, PET-CT, SPECT-CT, permitem que a gente mergulhe de vez na multimodalidade. Quem vai comandar isso? Ninguém, além do médico nuclear, que já está fazendo o exame ali, né? A gente teve uma oportunidade, recebemos um colega aqui de São Paulo, lá no Rio, o Dr. Aaron Belfer, né, que foi, né, a doutora Anelisa até que fez esse contato com ele, o pioneiro aí do LUTES. Ele falou: Cláudio, a gente tem que evoluir mentalmente, que essa associação de precisar um radiologista e um médico nuclear para dar um laudo de um exame só, isso vai acabar a balança pendendo contra o médico nuclear. A gente tem que aprender cada vez mais o que o nosso exame está trazendo. A gente tem que cada vez mais entender tudo que está à nossa frente, mesmo que faça com que a gente saia do nosso estado de inércia. A gente vai ter que sair da zona de conforto, tem que aprender esse novo mundo. Não dá para a gente imaginar essa situação persistindo durante muito tempo, porque a evolução é que os nossos aparelhos de medicina nuclear, de tomografia por emissão de pósito, eles têm uma importante ferramenta junto, que é a imagem da tomografia, e que dá informações, e que pode acrescentar até uma tomografia de correção de atenuação simples, tem informações valiosas, como a gente vai mostrar aqui. Vamos passar então. Então, a multimodalidade começou com a localização das lesões, aqui um feocromocitoma, passou depois para a avaliação funcional das lesões coronarianas, a gente correlacionar qual o vaso, e a utilização da imagem da tomografia computadorizada, inicialmente se pensou como só melhorar o exame. A gente vai ter um SPECT com correção de atenuação, realmente melhora,
A gente tem aqui um SPECT cardíaco, que a parede inferior está corrigida. A gente tem aqui uma lesão numa tomografia, numa cintilografia óssea, e aqui numa imagem com um transportador de dopamina, em que a gente, com a correção de atenuação, consegue quantificar e, com a imagem tomográfica, localizar o núcleo da base. Com isso, essa aqui foi a primeira publicação que mostrou isso, a imagem com a correção de atenuação, não só a gente melhora a capacidade diagnóstica do exame, mas melhora a capacidade de predição do prognóstico. Então, se tem alguma coisa que é muito forte na medicina nuclear, é a nossa capacidade de dizer que o paciente vai ter um bom curso, né? A capacidade da gente identificar quem é baixo risco e quem é alto risco. Então, com a técnica da correção de atenuação pelo dado da tomografia computadorizada, o paciente que tem uma cintilografia normal, em quase 5 anos, não teve nenhum evento. E isso é muito bom, porque antes a gente não tinha essas curvas. Mesmo o paciente que tinha cintilografia normal, ele ainda tinha uma taxa de eventos. Por quê? Porque você era mais generoso para considerar o exame normal. Você considerava pequenos defeitos de perfusão, SSS até 3, como dentro de um exame normal. Cada vez mais a gente está trabalhando agora com exames que têm que ser rigorosamente normais, porque a gente melhorou o jeito de interpretar e de ver o exame. A gente consegue localizar aqui uma válvula aórtica com abscesso. Exames antigos, como o galho, ganham nova relevância quando você tem a capacidade de localização anatômica. Isso aqui está publicado em uma das maiores revistas de cardiologia da atualidade, Circulation, e uma imagem de um SPECT com galho com a fusão com a tomografia. E a funcionalidade das lesões, que é um dos temas mais pertinentes que o médico nuclear tem que saber. É muito importante a funcionalidade das lesões, como que a gente correlaciona anatomia com fisiologia. A gente é confrontado isso o tempo todo. Eu tive a oportunidade de ver, estava conversando com a doutora Nerisa, a apresentação da doutora Joanne Schwiff desse trabalho, foi em Viena, e ela apresentou 2 anos antes de ser publicado, foi em 2004, no Congresso Europeu em Viena. E foi o primeiro trabalho, muito citado esse trabalho, foi o primeiro trabalho que correlacionou a tomografia das coronárias, a angiotomografia, com a cintilografia miocárdica. Depois desse se seguiram vários. Ela publicou essa série aumentada no Jornal do Colégio Americano de Cardiologia, e hoje a gente já tem um conhecimento muito forte de como a tomografia das coronárias se correlaciona com a cintilografia. A ANGIO-CT é um método, quando a gente viu nascer, né, começou com a CT de 16, 64, hoje tem os aparelhos de 128 até de 320, no Einstein tem, acho que no INCOR tem também, e alguns outros centros do Brasil estão adquirindo tomografias, fazem uma ANGIO-CT em um único batimento do coração, são aparelhos muito rápidos. Esses aparelhos dão informações muito precisas da anatomia coronariana, mas como que isso se correlaciona com a perfusão miocárdica? Então, esse foi o primeiro estudo. Mostrou que, quando a gente tem um score de cálcio alto, que é a quantidade de calcificação na parede da coronária, a gente tem aqui em torno da metade dos exames alterados. A cintilografia está alterada, porque existe a associação entre a aterosclerose e a presença de isquemia. Mas muitos pacientes que têm o score de cálcio alto têm o exame normal. Isso é muito importante. Do outro lado, pacientes que têm um score de cálcio muito baixo, a chance de ter uma cintilografia alterada é pequena. E aqui um dado que foi o primeiro, foi muito, me lembro quando apresentou-se isso, né? Muita gente questionou, está errado, o que está vendo, mas isso é o real. Quando a gente olha as lesões significantes, né, que é um nome infeliz, né, porque lesão de mais de 50% de estenose não quer dizer significância funcional. É só uma lesão acima de 50%. A gente observa que 49% dessas lesões têm
a cintilografia alterada. Porém, 51% tem a cintilografia normal, que é o que tem nesse gráfico aqui que ela publicou algum tempo depois, já em outra revista. Primeiro foi o Journal of Nuclear Medicine, e esse é o estudo que ela publicou no JACC, com uma série maior. Quando a angiotomografia das artérias coronárias é anormal, metade dos exames de cintilografia são normais. Então, isso é a importância do método funcional. Muita lesão anatômica não tem significância perfusional, não tem significância isquêmica. A conclusão que ela publicou é que a angiotomografia e a cintilografia provêm informações diferentes sobre a doença coronária. A aterosclerose é a informação anatômica, mas a isquemia é uma informação funcional. Como ambas as técnicas devem ser integradas no cenário clínico ainda não está claro, mas a discrepância dos resultados que são gerados pelas duas técnicas mostram a importância e a complementariedade dessas informações. Isso já tem 7 anos que ela publicou. Logo depois, foi publicado no European Journal of Nuclear Medicine esse estudo, em que se pediu para o médico radiologista que fez a tomografia das coronárias, falou assim, qual é a coronária que está causando isquemia nesse paciente? Ele via, tem a lesão. Como é que eles usam? Eles usam o seguinte: a lesão mais grave, anatomicamente, é a que causa o sintoma do paciente, é a que causa isquemia. O valor preditivo disso é de apenas 50%. A angiotomografia tem um baixo poder de predizer qual é a lesão que tem significância funcional. Por quê? Porque não é só o dado anatômico. Tem que saber como é que está a microcirculação, tem que saber se existem lesões sequenciais, tem que saber a quantidade de miocárdio envolvido para a gente saber se aquilo causa isquemia ou não, coisas que a cintilografia vê, porque ela vê a parte funcional. Então, cada vez mais se evita usar o método anatômico como o único método para tomar decisões dos pacientes. Então, é uma coisa que tinha no passado, sempre vou aos congressos de cardiologia, e se mostrava muito caso assim, o paciente chegou, não sei o que, estava com a queixa atípica, eu fiz uma angiotomografia, encontrei a lesão, botei um stent, hoje já quase não se faz isso. Por quê? Porque muitas dessas lesões que se fazia intervenção, que se via, se mostraram como lesões sem significado funcional. Cada vez mais se sabe isso aqui. Isso aqui já é a sequência de vários estudos que fizeram a mesma coisa que a doutora Swift fez, estudo do Dicarda, estudo de Hecker, que compararam a angiotomografia com a cintilografia. Viram que o valor preditivo negativo é brilhante. Quando a angiotomografia não tem lesão, raramente você vai ter isquemia na cintilografia. Muito bom a angiotomografia para descartar. Mas, quando tem lesões, o valor preditivo positivo é muito baixo. Muitas pessoas têm lesões que não têm isquemia. Isso gira aí em torno de 40%, no máximo, assim, próximo a 50%, dependendo da população. Então, quando você usa apenas o método anatômico, você superestima a quantidade de lesões com significância funcional, e se você for colocar intervenções, colocar stent, operar as pessoas, você faz procedimento demais. Por isso que a angiotomografia, hoje, ela é usada principalmente para descartar. O paciente chegou no pronto-socorro, é jovem, tem uma dor no peito atípica, faz a angiotomografia normal, vai embora. Paciente de 70 anos, com um stent e tal, já tem doença coronária. Se você fizer angiotomografia para querer liberar esse paciente, você vai entrar numa sinuca de bico, vai ficar numa situação difícil. Nesses pacientes, os pacientes com probabilidade alta de doença coronariana, quem tem doença coronariana prévia, a cintilografia é muito mais forte, tem muito mais evidência do que a angiotomografia para tomada de decisão. E aqui está
o estudo do Dr. Meijbon, que ele comparou, né, que na angiotomografia há o resultado com um exame que se chama FFR. Então, de todos os exames, o que melhor se correlaciona com a cintilografia miocárdica se chama FFR, é o Fractional Flow Reserve. É um exame que, durante o cateterismo, o hemodinamicista ele passa um catéter pela lesão e verifica a pressão antes da lesão e a pressão após a lesão. Ele faz adenosina durante o exame e ele vê um gradiente. Quando existe uma queda, um gradiente translesional, isso se correlaciona muito bem com a cintilografia como um marcador de isquemia. Então, se ele fizer essa avaliação funcional na SAA, cada vez mais esse método está ganhando força, vários estudos, tem estudos publicados no New England, e é muito usado na Europa, né? Principalmente na Holanda, na França, porque quando você usa esse método, você evita de colocar stent em lesões que não têm significância funcional. Já quando você usa só o cateterismo, você acaba botando mais stent, que é a corrente muito dos médicos norte-americanos, né? Então, esse estudo confirmou o que os outros estudos estavam mostrando. O pessoal, não, isso é falso negativo da cintilografia, que não tem capacidade de ver. Não. A maior parte das lesões que na angiotomografia tem mais de 50% de obstrução, tem aqui um FFR dentro do normal, que é acima do 0,75, 0,8. Se a lesão é menos de 50%, ela não tem nem discussão. A chance de ter significado funcional, ela praticamente nula. Isso corrobora e mostra que o que a gente encontra então vocês têm que bater o pé. Aí não é muito comum virem confrontar a gente. O paciente tem a lesão aqui, na angiotomografia, na descendente anterior, fez a cintilografia, não deu nada. Não deu nada porque não tem significância funcional. Vários estudos mostram isso. E essa literatura já está consolidada, espero que seja disponibilizado os slides, a apresentação, para que essas referências sejam usadas por vocês, porque isso é um conhecimento que o médico nuclear tem que ter, o awareness, como que a gente se relaciona com os outros exames. Então, a conclusão é que a maioria das lesões com mais de 50% na angiotomografia não tem isquemia demonstrável, nem na reserva fracionária de fluxo e nem na cintilografia. A maioria. Por isso que esse termo, até a lesão significante no cateterismo deve ser abolido, né? Tem um colega aqui de São Paulo que ele vai muito lá no Rio, ele participa lá do setor de radiologia do Procardíaco Rochite, né? É um médico cardiologista que trabalha com tomografia, com ressonância magnética. Ele é uma referência aí, não só nacional, mas no mundo. Tem muitas publicações. E a gente sempre discute isso, que esse termo de funcional significante não pode ser usado só pelo grau da obstrução, né? Recentemente foi colocado nos guidelines de revascularização por miocárdio, mais recente da Sociedade Europeia de Cardiologia, que congrega diversos países, as indicações para se revascularizar um paciente. E entre as indicações para se revascularizar um paciente, olha o que tem aqui. Lesão de tronco, lesão de tronco acima de 50%, qualquer lesão na descendente anterior de mais de 50%, são indicações classe 1, Lesão de 2 ou 3 vasos em pacientes com fração de ejeção deprimida e presença de isquemia grande, com mais de 10% na cintilografia ou no PET, ou seja, um parâmetro funcional, independente da anatomia. Lesão de um único vaso com mais de 50, quando o vaso é derradeiro, e lesão uniarterial sem ADA e sem isquemia de mais de 10% está contraindicada, é indicação classe 3, não deve se revascularizar. Então, isso aqui é outra coisa que eu queria trazer para vocês, de como que é importante que a gente quantifique a área de isquemia no laudo, porque já está nos guidelines das sociedades de cardiologia de todo o mundo, que a área isquêmica, a quantidade de miocárdio isquêmico é
usado para se decidir a revascularização ou não. Então, se você faz uma cintilografia e não coloca essa informação, você está privando o médico de uma informação vital para o paciente e também está fazendo com que o seu exame seja inferior aos demais exames. Você vê, o resto todo é baseado em anatomia. A única que é baseado no dado funcional é baseado na quantificação. Então, a gente tem que se esmerar para que utilizemos bem a quantificação e demos essa informação para os médicos. A associação dos dois métodos, né? Então, isso aqui é um slide que mostra por que o cálcio hoje está tão na moda, né? Então, vamos caminhar aí para a parte prática da coisa. Quando há o processo de aterosclerose, que demora décadas, olha o que acontece com a parede da artéria. Ocorre um acúmulo de lipídio, esse lipídio leva à inflamação, essa inflamação tem uma cicatrização com calcificação. Então, o cálcio na parede das coronárias é praticamente patognomônico de aterosclerose. A não ser certas doenças do metabolismo, distúrbios inatos, que possam levar à calcificação sem ser por aterosclerose. Mas são raríssimas e, na prática, ninguém encontra isso. O que você encontra é, quanto maior a carga de aterosclerose, né, maior a calcificação na parede. Vejam aqui que interessante. Tem muita placa aterosclerose, mas o vaso está do mesmo tamanho. Se vocês olharem, o vaso, primeiro ele dilata com a aterosclerose, né, o vaso fica maior, então tem muita placa aqui, mas quase que não obstrui. Então faz uma angiotomografia, eles fazem, tem uma placa enorme na parede, mas não causa obstrução. Só depois que esse se chama remodelamento positivo, isso é um fenômeno chamado fenômeno de Glagov. Depois que a parede do vaso não consegue mais acomodar, é que a placa começa a obstruir e causar angina, causar isquemia. Isso aqui é um slide que eu fotografei lá do Alasbin, né, que foi o último lá, foi em Porto de Galinhas, né? Essa apresentação do Dr. Gregory Thomas. E que ele mostrou esse slide espetacular, resolvi trazer do jeito que eu fotografei. Quando você tem aqui, né, um teste ergométrico, você adiciona só a informação de ter cálcio, isso pela fluoroscopia, feito em 1979, lá nos Estados Unidos. Você via lá o coração mexendo e via que tinha cálcio ou não. Olha quanto que você aumenta a probabilidade de doença coronariana. Como que se impacta. A conclusão do Dr. Thomas, e que é do próprio artigo da New England de 1979, é que o uso de mais de um teste ajuda tremendamente no diagnóstico de doença coronariana. Tremendamente. Então, se a gente faz a cintilografia, em que a gente faz a tomografia para correção de atenuação, eu tenho a tomografia para olhar. Eu posso olhar o cálcio ali. Por que eu não vou dar essa informação? A informação já está na mão e ajuda tremendamente. Então, 30% dos aparelhos hoje vendidos no mundo já são de SPECT-CT. O PET-CT acho que dominou o mercado. Não sei nem se vende, o Fábio pode falar, se vende PET sem CT ainda no mundo. Então, está junto da medicina nuclear a tomografia. Não tem mais jeito. É assim. O mundo é assim. O século XXI é assim. Nossa especialidade está abraçada inexoravelmente a tomografia computadorizada, porque melhora os nossos exames. Melhora. Você tem correção de atenuação, você tem a localização, você tem uma série de... E isso dá outras informações. Não só melhora o nosso exame, mas tem informações agregadas. Isso se chama multimodalidade. O cálcio, quando é zero, o paciente tem uma sobrevida muito boa. Mas a gente precisa conhecer isso. Já que tem essa informação, vamos tentar entender um pouco. O cálcio na parede da artéria, ele não se correlaciona com estenose coronária, ele se correlaciona com carga de aterosclerose. Isso aqui é do livro de Clinical Nuclear Cardiology, do Dr. Beller, última edição. A quantidade de cálcio não se correlaciona com a gravidade da estenose.
provavelmente ocorre um processo de remodelamento, em que aumenta-se o tamanho da artéria para compensar pela presença da placa. Então, vocês vejam aqui as imagens. Isso aqui é um vaso proximal, tem 2 milímetros de diâmetro. Praticamente não tem estenose. Esse outro vaso aqui, que é o segmento mais distal, tem 2 milímetros de diâmetro, mas tem uma placa imensa, mas ela cresceu para fora do vaso, cresceu para fora. Aí faz a angiotomografia, fala assim, tem uma lesão de 70%, porque eles medem aqui, mede o que tem aqui, aí diz que a placa é gigante, mas não causa isquemia. Por isso que tem essa dissociação. Ah, mas se não tem isquemia, não tem risco. Não, não. Tem risco, porque o score de cálcio vai estar aumentado, porque você vai ter um cálcio associado aqui nessas placas ateroscleróticas, e isso é um preditor de eventos. A Gadston, ele criou, né, essa classificação. O score de cálcio, ele envolve duas coisas, né? O número de pixels, que estão com uma calcificação acima de 90 unidades a Gadston, e você multiplica isso. É o computador que faz, né? Tem software até ali. Quem tem Osiris no computador, você pode botar a tomografia no Osiris, calcula ali, é free, né? E os aparelhos novos, você pode, quando adquirir um aparelho tanto de PET-CT quanto de SPECT-CT, você pode incluir esse software simples que faz esse cálculo. Ou também pode fazer análise visual, né? Já está validado pelo grupo Dr. Berman. Só de você olhar a tomografia da correção de atenuação e você dá uma pontuação de cruzes, 1, 2, 3 e 4 cruzes, também se correlaciona com a sobrevida do paciente, com eventos. Ou seja, vale tudo, só não vale deixar essa informação sem um tratamento, uma análise. Quando você tem a calcificação acima de 400, você tem uma calcificação grave. E a calcificação grave, ela está associada com desfechos. Quanto maior a calcificação, tantos mais desfechos. Isso aqui acima de 1000, então, tem uma taxa altíssima. Foi publicado no Journal of Nuclear Medicine como um dos maiores preditores de mortalidade no risco cirúrgico ou cintilografia alterada ou o score de cálcio acima de 1000. E isso aqui foi publicado no Journal of Nuclear Cardiology. Cerca de 35% dos pacientes que têm score de cálcio acima de 400, eles têm cintilografia anormal. Então tem um lado e tem um outro. Então hoje a gente recebe muito paciente que fez uma tomografia, ou tomografia comum, foi ver uma lesão no pulmão, foi ver se encontrou cálcio na coronária. Aí pede a cintilografia para ver se tem isquemia miocárdica, porque é uma probabilidade intermediária de doença. Se você tem 35%, 1 de cada 3 pacientes tem isquemia. É uma probabilidade intermediária. Esse paciente não é um paciente com risco baixo. Do mesmo, a contrapartida, os pacientes que têm até uma cintilografia normal podem ter score de cálcio aumentado, como a gente vai mostrar. Então aqui a gente está vendo uma tomografia com cálcio nas artérias coronária direita e na circunflexa, e com uma isquemia aqui, um defeito parcialmente reversível no território da artéria circunflexa. Então a conclusão é que pacientes assintomáticos, o score de cálcio identifica pacientes com maior risco de isquemia. Pesquisa de isquemia nesses pacientes parece ser justificada. Vamos para o passo seguinte. O grupo do Dr. Mamalha fez um trabalho belíssimo. Eles publicaram em 2009 isso. Eles viram aquilo, né, que a gente viu, né, que acima de 400 você tem um número de 1/3 dos pacientes com cintilografia alterada, e com uma área de isquemia acima de 10%, o perfusion defect size isquêmico, né, que é o totalmente reversível, de em torno de 10%. Então, além de ter um grupo com isquemia, ainda tem um grupo com isquemia que indica revascularização, né, que é aquele do guideline que eu mostrei para vocês, que é aquela que tem significância prognóstica muito grande. E, isso que é o mais interessante, vejam isso, pacientes com cintilografia anormal e o score de cálcio de 400, eles têm 6% de eventos na taxa anualizada.
Mas, se você tem uma cintilografia normal e o score de cálcio alto, você tem 3%. Então, olha que importante, a gente durante muito tempo falava assim, a cintilografia é normal, o paciente é de baixo risco. Cintilografia normal, o paciente não vai ter evento. Mas existe um subgrupo de pacientes com cintilografia normal que tem eventos. Quem são esses pacientes? Eles têm o score de cálcio alto. Então, você consegue substratificar mesmo pessoas com exame normal. Então, olha só, quando o score é abaixo de 400, tudo bem, sempre tem 1% de evento ou menos. Mas quando é alto, acima de 400, você já tem 3%, acima de 1.000 você já tem 5% a 6%. Ah, mas como é que eu vou tratar esse paciente? Porque ele não tem isquemia. Isso é a grande discussão hoje em dia. Você vai intensificar o uso de remédios para o colesterol, você vai tentar forçar o paciente de qualquer maneira a participar de atividades físicas, se você vai buscar novas metas para a glicemia, enfim. Isso a gente está num processo de evolução, mas você já sabe que esse paciente ele tem um risco aumentado de eventos mesmo com a cintilografia normal. Então, a adição do score de cálcio em pacientes com SPECT normal identifica pacientes com mais eventos a longo prazo e parece ser justificado uma intervenção medicamentosa mais agressiva nesses pacientes, porque eles têm um maior risco. Não que você precise botar stent, precise operar, mas você precisa ficar de olho nesse paciente ser agressivo. Esse trabalho aqui mostra a importância do score de cálcio em pacientes, aqui foi publicado agora, tem algumas semanas na Coronary Artery Disease. Paciente com cintilografia totalmente normal, esse é um grupo da Dinamarca, e pegou o score de cálcio alto. Vejam isso, na análise multivariada, o risco relativo foi de 4,2, foi o mais alto, mesmo superando diabetes, se o paciente tinha que fazer estresse farmacológico, sexo masculino, hipercolesterolemia. E a conclusão desse estudo, que hoje os cardiologistas, os clínicos estão muito interessados nisso, é que o score de cálcio é o preditor de morte de eventos cardíacos em pacientes de risco intermediários com cintilografia normal mais importante. Então o paciente veio, fez a cintilografia, está normal. Qual a coisa mais importante agora que pode estratificar ele? Essa simples informação do score de cálcio, né? Fácil, simples, que você pode ter, né? Quem tem até tomografia de aparelhos de baixa resolução pode analisar, porque o cálcio é muito fácil de ser detectado e você tem essa informação, pelo menos do modo semi-quantitativo. Então, a conclusão, informações anatômicas e funcionais são complementares na estratificação de DAC crônica. Na DAC aguda não é bem assim. Isso é um trabalho que eu vou mostrar para vocês da sala de emergência da doutora Amália, né, que a gente está tendo aí a oportunidade, né, de interagir bastante com ela, do grupo de Cuba, né, desse projeto da agência que a gente está participando. Ela publicou recentemente esse trabalho, foi no final do ano passado, sobre o uso da cintilografia. Eles fazem muita injeção na dor lá em Cuba, nesse Instituto de Cardiologia, que é o maior hospital lá de cardiologia de Havana. Tive a oportunidade lá de visitar e, assim, agenda cheia, emergência cheia, fazem injeção na dor, acompanham os pacientes e eles fizeram esse estudo não só lá, mas em outros países. Foi um estudo multicêntrico. E os pacientes com dor torácica aguda, com probabilidade baixa, intermediária, cintilografia normal, mesmo o score de cálcio não ajudou a reestratificar. Só a cintilografia normal, o paciente de baixo risco. Então, no paciente agudo, a informação não teve a significância, porque é outra fisiopatologia, a doença aguda da doença crônica. Já no paciente crônico, a informação parece cada vez mais ser relevante. Então, terminando essa parte aí da parte do fundamento clínico, a gente vai ver alguns casos. Eu vou mostrar o equipamento que a gente tem lá no Hospital Procardíaco. A gente está com a experiência de 1 ano e, assim, o que a gente aprendeu, né? Então, quando essa decisão a gente tomou conjunto lá na equipe, né? Comprar um aparelho SPECT 70, isso não é simples.
porque tira todo mundo da zona de conforto, né? A gente não tem radiologista no serviço, a gente vai ter que aprender a mexer com esse aparelho, né? Ainda mais um aparelho que tem uma CT de alta potência, uma CT diagnóstica. A CT desse equipamento permite você fazer tomografia. Queimou o CT de 64 lá do hospital, ficou uma semana queimado. E se fazer todas as tomografias da emergência, dos pacientes internados no equipamento. Vinha lá o radiologista, né, um colega nosso, Amarino, que é radiologista lá, parceiro da gente, a gente trabalha, muitos exames a gente vê junto, porque a gente não tem ainda conhecimento, chama ele para ver, né, quando a gente tem dúvida, quando a gente não consegue interpretar, porque é um trabalho, é um crescimento contínuo, e quando precisou ele usou o equipamento e ficou bastante satisfeito. O que tem nesse equipamento, além do SPECT-CT, que chamou muita atenção da gente, foi essa característica do iKey SPECT, né? Então, o que é isso, resumidamente, para vocês entenderem, né? O professor Dacim pode explicar melhor do que eu. É um colimador que tem um foco, né? Ele é um colimador focal. Ao invés de ser só um foco simples, como vocês veem, ele tem uma parte central, que tem um foco nessa área do coração, e a parte periférica permite que você adquira o exame, a parte periférica do paciente. Por que é importante você ter a parte dos ombros? Para você fazer a correção de atenuação. Então, você precisa ter o corpo, não pode ter truncagem. Você não pode cortar o corpo do paciente, o exame fica ruim se você tiver isso. Então, com isso, esse colimador específico que foi criado, o exame é feito, assim, vocês veem, não fica naquele 180 graus, eles ficam num formato diferente para que o coração sempre fique no centro da órbita cardiocêntrica. Não é o único equipamento que faz isso, tem o equipamento da Philips também faz isso também, né? São hoje uma evolução dos equipamentos de medicina nuclear, buscar colocar o coração no centro da órbita. Porque quando a gente roda uma órbita em que o corpo está no centro do corpo, o coração não está no centro do corpo. O coração está um pouco à esquerda. Então, existe uma maneira que você vai lá, fixa, através de raios, né, e alvos. Então, você clica numa imagem, clica na outra, então você setou o coração no centro da órbita. Com isso, aumenta muito a taxa de contágio, porque você usa esse desenho que captura uma série de informações que saem do coração, e isso vai gerar a possibilidade de você fazer duas coisas. Como você tem um exame com mais contágio, você pode ou reduzir a dose, ou reduzir o tempo, ou fazer um balanço, reduzir um pouco a dose e reduzir um pouco o tempo, né? E tem vários detalhes, tem mais contágio do coração, aqui a explicação, né? Cada colimador ele vem com tipo uma identidade, vem tipo um chip. Eu tive a oportunidade de visitar a fábrica para ver como é que fabrica o colimador. É uma tecnologia muito nova, né? Então a gente quer conhecer, quer entender tudo. Cada colimador tem um chip. É quando você coloca aquele colimador e dá as informações para o aparelho exatamente da disposição de cada um dos buracos. São 48 mil buracos de cada colimador. Faz tipo uma radiografia, né? E isso aí faz com que a correção do exame, né, todo o processamento, ele seja feito de uma maneira assim bastante boa. Com isso você consegue fazer exames mais rápidos, 4 minutos mais 1 minuto da tomografia computadorizada para fazer a correção de atenuação, fica em 5 minutos a aquisição de uma fase no SPECT. E a aquisição é uma órbita cardiocêntrica, né, que os detectores estão a 76 graus, o coração está sempre no centro. E a reconstrução é interativa, né, a reconstrução interativa, e, assim, demora, né, falar a verdade, a pessoa da Siemens está indo falar mentira, né? Então, para você processar um exame, demora mais do que para adquirir. Então, você adquire em 4 minutos, processa em 6, 5 minutos. Por quê? Porque são muitos dados que tem que ser feitos. Primeiro ele corrige a questão toda da colimação, depois ele corrige toda a atenuação, é feita a aquisição com duas janelas, né, para você corrigir o espalhamento. Então, você é muito demandador, né?
Hoje a Simes já trabalhou, melhorou muito, diminuiu o tempo, nova versão. Então você hoje já tem uma coisa que já não é, né, tão demorada, né? É mais demorado do que um exame normal com a reconstrução filtrada. Não tem como não dizer isso. Mas é bem mais palatável e, na prática, a gente está assim, bastante acostumado e feliz com a técnica que a gente está fazendo. E tem, né, essas imagens aí que o Regis forneceu do equipamento, aqui é o gantry da tomografia computadorizada e aqui a cintilografia. Vou mostrar aqui alguns casos que a gente selecionou e mostrar o que a gente tem feito, né? Então, esse aqui é um primeiro caso, um paciente, ele é médico, masculino, 52 anos, assintomático, que foi, tem um ar demais aqui, foi lá para estratificar o risco de doença coronariana. E tem múltiplos fatores de risco: hipertenso, diabético, ex-fumante, sedentário, dislipidêmico, em uso de metformina, atorvastatina e BNK. Então, o que vocês acham? Uma pessoa de 62 anos de idade, que mesmo assintomático, tem essa pleiade de fatores de risco: diabetes, lipidêmico, já foi fumante, hipertenso. Vocês acham que seria bom você começar por uma angiotomografia? Não, né? Inclusive a angiotomografia já é considerada hoje classe 3 para assintomáticos. Você não faz angio-CT em pessoas assintomáticas. Tanto a American Heart, American College já coloca só angio-CT para pessoas com sintomas. A única indicação classe 1 forte hoje da angio-CT é a sala de emergência para paciente de baixo risco. Você quer descartar para liberar o pronto-socorro rápido. Então, esse paciente ele não deve fazer angiotomografia, ele deve fazer um exame funcional para você avaliar. Esse paciente fez com a gente uma cintilografia de esforço, tem aqui um bloqueio de ramo direito no eletro, ele correu lá na esteira, né, no pico do exercício aqui, a gente observa algumas alterações aqui, mas sem ter um teste ergométrico significativamente positivo para a isquemia. A gente fez as imagens com correção de atenuação e o que a gente observa? Algumas características que a gente tem que falar para vocês da imagem com esses equipamentos. Então, hoje, esses novos equipamentos CZT, IQ Spect, as câmeras que você adquire sentadas, que vão chegar também ao Brasil, já falaram que lá em Curitiba também vai ter um vendedor que quer trazer, né, as câmeras que a pessoa adquire sentada. Os Estados Unidos usa muito, porque para o obeso parece que tem vantagem, né? E elas criam mudanças na imagem daquele mapa mental que a gente tem de uma imagem de projeção filtrada, sem correção de atenuação. A primeira e mais evidente é essa aqui, a ponta, tá? Tem um afilamento apical aumentado quando você faz correção de atenuação. Isso qualquer equipamento da Philips, da Siemens, da GE, todos eles que você faz a correção de atenuação. Afila, então você precisa reinterpretar na sua cabeça, fazer um mapa mental, porque nas imagens antigas a gente tinha aquela ponta grossa, né? Aquela ponta bem grossa. Só que, fisiologicamente, o ápice do coração é a região mais fina mesmo. E o que você faz é você voltar com a imagem para o padrão mais anatômico. Por que o coração é grosso? Por causa do efeito do volume parcial. Por isso que a ponta fica grossa, porque ela está abaixo da resolução ali do pixel da ponta. Então você cria um mapa mental e às vezes na fase do estresse fica até mais acentuado, mas sem ser uma indicação da imagem com isquemia. Outra coisa, a parede inferolateral, como modifica a captação, modifica o padrão de captação, fica às vezes com essa imagem assim um pouco indentada ali. Isso é fruto da correção de atenuação e das imagens com essas chamadas assinaturas. Então, uma das coisas que provavelmente motivou... motivou esse fellow, né, que foi uma associação aí que a Siemens escolheu, centros, é porque precisa você ver os casos, né, precisa, né, no começo você ter uma curva
para interpretar os exames, precisa aprender como que adquire esses exames. Então, a ideia, quando foi proposto lá, de a gente ser um dos centros de treinamento lá no Procardio, é a gente passar essa experiência. No começo, a gente foi até lá, né, teve um congresso de cardiologia lá nos Estados Unidos, que era perto da fábrica da Siemens, e eu consegui fazer essa visita e pude trocar experiência com pessoas que já tinham experiência de realizar esse exame. Eu vi quanto que é importante no começo a gente poder trocar experiência. Então, essa é uma das coisas aí que se criou, essa oportunidade, e, enfim, as pessoas que venham a comprar o produto que desejarem, a gente vai receber lá com muito carinho no hospital. Então, esse aqui é um processamento pelo software do Michigan, né, que é também um software que a gente gosta muito. Não estou ganhando royalties de nada aqui, fazer propaganda de nenhum software, de uma coisa aqui, mas ele tem algumas vantagens, você poder, né, ver certos índices de quantificação, a dilatação da cavidade, SSS. Ele é um software muito bom para você avaliar a perfusão miocárdica. E quando eu estive lá nos Estados Unidos, cada vez mais serviços lá nos Estados Unidos têm utilizado esse software. Bastante simples, né? Uma outra alternativa, além do Emory, além do QPS, o software de Michigan está disponível aí, né, acho que em todos os equipamentos. Então, a imagem do paciente foi normal. E a gente pegou a tomografia computadorizada e utilizamos para avaliar o score de cálcio, para dar uma estimativa. E a estimativa que a gente fez lá essa foi uma foto da tela, a gente não fez isso rápido, né? Foi esse exame no fim de semana agora, deu 2.545. E esse paciente, ele fez também uma avaliação do score de cálcio num aparelho, né, de TC de 64 e tal, deu 2.800, muito próximo. E, na verdade, a informação é a mesma. Ou seja, o paciente, mesmo tendo uma cintilografia de baixo risco, com a perfusão normal, como ele tem um score de cálcio alto, tem que ser feito um tratamento agressivo dos seus fatores de risco, para que ele não venha a ter eventos cardiovasculares a longo prazo. O segundo caso que a gente vai mostrar é um paciente do sexo masculino, de 71 anos, que não tem queixa de dor, tem a queixa de cansaço e tem uma história de angioplastia da descendente anterior. Então, essa angioplastia, ele colocou um stent, e aqui é para chamar a atenção de vocês para isso, né? Então, ele já tem DAC prévia. Todos os pacientes que têm DAC prévia, a informação do score de cálcio, ela não é adicional. Então, o paciente já tem doença coronária. O score de cálcio é importante em pacientes sem doença coronariana prévia e principalmente assintomáticos. Essa que é a grande mensagem aí. Então, se você tem que analisar algum paciente e tentar reportar ou fazer assim, no começo a gente colocava uma observação, presença de cálcio nas artérias coronárias na imagem da correção de atenuação. Depois a gente, né, teve a oportunidade de adquirir o software, a gente faz uma estimativa do score de cálcio e dá o score de cálcio estimado através das imagens tomográficas de tanto. Isso tem impacto, vários estudos mostram. Quando esse paciente fez essa avaliação, ele tinha uma cintilografia prévia com isquemia no território anteroceptal, colocou um stent e agora está, né, sem dor, mas com cansaço. Aí ele correu na esteira, aqui está, né, as imagens do teste ergométrico, ele faz um infradesnível do segmento ST, né, em várias derivações, e aqui está a imagem dele na cintilografia. Essas são as imagens não corrigidas, e aqui, quando a gente corrige as imagens pela tomografia computadorizada. Vamos ver se a gente vê uma diferença aqui. Olha a imagem de repouso aqui, ó, aponta. Aqui aponta e como é que fica mais fininho, né, quando a gente faz a correção de atenuação. De qualquer maneira, a gente consegue ver aqui claramente o defeito
de perfusão extenso, grande, no território da descendente anterior. O paciente estava sem dor, queixar de cansaço quando fazia esforços grandes, né? E mostrando aqui uma área de isquemia gigantesca nesse paciente. Aqui está o espessamento. A gente vê aqui o espessamento no repouso preservado na ponta, e aqui ele fica completamente ausente, né? Bem diminuído na ponta, e na região anterociptal é normal em repouso, e fica ausente, mostrando a redução do espessamento. Aí secundária isquemia, o fenômeno de atordoamento miocárdico. Aqui a gente vê em repouso, além do ventrículo estar maior, né, de tamanho, pela dilatação da cavidade, a parede aqui, ela fica hipocinética, septal, a ponta, né, a parede anterior. São imagens aí do Emory. E aqui a gente vê a fração de ejeção, que era 74% na imagem de repouso, cair para 59% na imagem pós-estresse, com uma redução aqui de espessamento no mapa polar, mostrando, né, um atordoamento isquêmico, né? Quando a gente fez o mapa polar pelo Emory, a gente viu essa área aqui gigantesca, né, envolvendo não só o território da descendente anterior, como parte também no território da circunflexa, uma isquemia aqui estimada em 40%. Né? Então, paciente de altíssimo risco. E aqui eu trouxe para mostrar a vocês que foi feita a avaliação do cálcio da coronária, né, desse paciente. E o cálcio coronariano está aqui em 1000, né, em torno de 1000. Mas esse não pode ser relatado no laudo. Por quê? Porque o paciente já tem doença coronária prévia e tem um stent. Então, o stent, ele é uma haste metálica. Então, ele vai dar uma densidade de cálcio. Então, o software, ele computa aquilo e vai superestimar. Então, pacientes que têm doença coronária prévia, pacientes que têm stents, você não deve relatar, mencionar a presença, porque essa informação não correlaciona-se com prognóstico, né? Porque o paciente já tem doença coronariana. A informação do score de cálcio é mostrar uma doença coronariana assintomática, subclínica, que nem isquemia tem em paciente. Então a gente está mostrando isso aqui, uma coisa que é outra coisa da multimodalidade. Nesse caso, essa informação não tem impacto prognóstico, não deve ser relatado, provavelmente está superestimado. Aí está a área estimada de isquemia, aqui a redução do espessamento, queda da fração de ejeção. Esse paciente também foi bem recente, semana passada, ainda não tenho o que deu cateterismo para trazer para vocês, mas com certeza deve ter tido uma restenose aí. Para terminar a apresentação, vou falar um pouco do futuro aí, né? O PET. O PET, ele vai cada vez mais ganhar um campo dentro da parte dos exames cardiológicos. Por quê? Então está aqui, esse artigo publicado recente na Radiographics, o valor complementar do PET com FDG e da CT na avaliação da doença aterosclerótica. Por causa disso aqui, ó, o que a gente tem? Quando a gente tem a placa aterosclerótica, tem a calcificação, mas tem um processo inflamatório associado. E toda vez que tem inflamação, tem aumento do consumo de glicose. Então, vários estudos têm demonstrado isso aqui, ó. Aqui está a presença de uma artéria com uma placa e a presença de captação de FDG na placa. Essa placa está inflamada. O nome disso que é sido dado hoje é placa vulnerável, porque se você dá os remédios contra o colesterol, baixa a glicemia do paciente, essa captação de FDG diminui, e isso se correlaciona com melhor prognóstico. Na verdade, o PET com FDG vai ser um marcador de aterosclerose em atividade, inflamação e risco de eventos, né? E vocês veem aqui, ó, na artéria coronariana, a captação aqui intensa de glicose. Com isso,
Vários estudos têm sido publicados, aqui mais um, integração com FDG nas placas de carótida. Então, a FDG detectou alterações nas carótidas e isso está associado ao lado que vai dar AVC no paciente, porque é onde vai romper a placa e embolizar para o cérebro. Tem um estudo publicado no Journal of Nuclear Medicine, pacientes iam fazer PET-CT oncológico. Aí, fazer PET-CT oncológico, eles analisaram a captação de glicose na aorta. Então, pacientes tinham muita inflamação na aorta e outros não tinham. Eles tinham um banco de dados grande, 3.000 pacientes, foram ver o que aconteceu com os pacientes. Esses tinham captação aumentada, morriam de infarto, tinham morte súbita, não morriam do câncer. Então, o paciente vem fazer um PET para uma coisa e tem uma outra informação e você está ali na sua frente e que tem impacto na vida do paciente. Se falasse para o oncologista, ó, ele precisa, de repente, tratar os fatores de risco de aterosclerose porque está frente a um processo inflamatório vascular, que provavelmente é aterosclerose. É esse que é o caminho da multimodalidade, você ter tudo de informação que tem no exame. Então, as placas aí da carótida têm informação com relação ao risco de AVC. E aí o pessoal, né, que é da radiofarmácia, você quer a excitação agora é com o fluoreto. O fluoreto na cardiologia, como foi usado, sei que tem pessoas aqui que talvez tenham tido experiência, lá no Rio o IEM produziu, não sei se o IPEM produziu aqui, o fluoreto, né, para substituir a cintilografia óssea, que é um marcador para osso, né. Só que ele, foi mostrado agora no congresso, em março também foi mostrado isso, se correlaciona com a placa. Porque o que acontece? Quando a placa está inflamada, ocorre o processo de depósito de cálcio, como se fosse um osso que está se formando. Então, capta fluoreto. Então, quando você tem placas que têm captação de fluoreto, o paciente tem maior taxa de eventos. E o fluoreto é melhor do que o FDG, porque o FDG capta também no coração, fisiologicamente é um inferno fazer o PET para ver FDG em coronária. Você tem que fazer uma dieta lipídica, tem gente que infunde lipídio no paciente, tem gente que faz heparina na veia, que a heparina parece que bloqueia o metabolismo de glicose no coração, porque tem uma captação fisiológica, mesmo com a pessoa em jejum no coração, os PETs oncológicos, 40% tem alguma captação cardíaca, então interfere, mas o fluoreto não. O fluoreto fica ali, ele captando na projeção cardíaca, está acontecendo alguma coisa errada. Então está uma excitação aí com fluoreto, todo mundo falando, saiu esse estudo agora, os pacientes do estudo de Framingham, né, que fizeram PET com fluoreto, quanto a captação aumentada de fluoreto, aí, mais evento cardiovascular, então um novo marcador aí. Então, multimodalidade, o paciente vai fazer uma avaliação de como está o processo inflamatório. Né? Isso tudo é muita novidade, agora está saindo aí os exames aí com fluoreto. Aí o galho 68 aí. Bom, o galho 68 é usado aí para os tumores neuroendócrinos, tem um grupo já aqui no Brasil fazendo, outros grupos se movimentando, né, porque o gerador está aí, a vigilância sanitária não quer que esteja aí, mas está aí. E o galho do Atatat, ele é um marcador de inflamação. E em pacientes com câncer, eles encontraram uma forte associação da captação do galho do Atatat nas artérias, mostrando que ele também pode ser um marcador de aterosclerose, que são imagens aí, né, do paciente que ele veio fazer uma avaliação de um tumor neuroendócrino e tem a captação aqui na projeção das paredes arteriais. Então, tudo caminha para uma coisa só, né? Tem uma convergência muito grande. O câncer, né, as doenças oncológicas, as doenças cardiológicas, elas estão, né, muito próximas, né, e tem mecanismos inflamatórios, imunológicos conjuntos, e os radiotraçadores, que veem uma coisa, você vê captação de glicose, atividade inflamatória, vê do outro lado. A expressão do receptor do somatostatina também tem na placa aterosclerose. E a gente vai ter cada vez mais a possibilidade de avaliar e estratificar. Para concluir, esse é o meu último slide, né?
A vantagem da multimodalidade, a gente tem que estar preparado para ela, porque quando a gente faz o exame e tem a informação da localização anatômica, você gera laudos com maior confiabilidade, laudos mais precisos. Consegue mesmo reduzir a exposição de radiação ao paciente. Pô, mas como é que pode o exame ter SPECT-CT reduzir? Reduz. Por quê? Porque você diminui a necessidade de repetição de exames, diminui a imprecisão e às vezes o paciente tinha que fazer uma angiotomografia, tinha que fazer não sei o que, você o exame está normal mesmo. Então já tem estudos que mostram isso. Quando você tem um exame mais preciso, isso impacta toda a sequência de investigações que não vão ser feitas de modo desnecessário. Você consegue hoje, com a multimodalidade, reduzir o tempo de exame. Para a gente, uma coisa muito boa que aconteceu foi que a gente evitou de fazer a prona. Então, além de você ter um exame mais rápido, com a correção de atenuação, você evitou de fazer a prona, que demorava mais alguns minutos, muda o paciente, tira, troca, eletro e tal. Então, nosso workflow, né, throughput, né, conseguir fazer os exames mais rápidos é melhor. Tem um estudo da doutora Beck, que veio ano passado no Congresso Brasileiro, ela mostrou isso. O que é melhor? Perguntei para ela, né? Até pessoalmente, quando a gente estava lá na mesa. É melhor fazer prona, fazer correção de atenuação, ou tem vantagem fazer as duas coisas? Ela falou, a gente fez um estudo publicado no Journal of Nuclear Medicine que se você faz a correção de atenuação com CT, é superior à prona. Se você faz a prona, é superior a não fazer nada. Mas se você faz a correção de atenuação e em casos que ainda tenha dúvida, você faz a imagem prona, você ainda tem informação adicional. Então a prona, ela não está arriscada. A gente faz, sei lá, 3, 4 casos por mês, porque tem pacientes que mesmo com a correção de atenuação, principalmente quando você tem atividade extracardíaca intensa, por causa do espalhamento, atrapalha, né? Você faz a correção de atenuação, parede inferior faz uma overcorrection ali. A gente tem que aprender a lidar com isso. Aí você faz a prona porque afasta, né? E você tem mais uma informação. E o exame é perfeito, o exame ainda tem, né, dificuldades, né, tem as suas limitações, mas a gente consegue melhorar dentro do que a gente trabalha, né? Com a chegada do PET-CT e os agentes de perfusão, vai ser um novo passo para a gente melhorar nossa capacidade de diagnóstico. Também não vai ser a 8ª maravilha, mas a gente vai caminhar mais um pouco para dar mais informações. Então, a menor necessidade de follow-up leva a uma menor redução de exposição, a uma maior confiabilidade e isso que a gente acredita da integração da multimodalidade é que a gente consegue estratificar o paciente de modo melhor. Gostaria de agradecer a todos e me colocar aqui para perguntas. Obrigado.